Nas páginas mais sombrias de nossa história, emergiram figuras que desafiaram os limites da razão e da humanidade, deixando cicatrizes indeletáveis no tempo. Ditadores sedentos pelo poder e autoritários que moldaram o curso de nações inteiras com mãos de ferro. Suas decisões tirânicas ecoam através dos séculos, lembrando-nos da fragilidade da liberdade e dos horrores que podem surgir quando o poder é concentrado nas mãos de poucos. Hitler foi o mais mortal ditador da história, certo? Achou errado, otário? Galera, eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer os 5 ditadores mais cruéis e mortais do século XX. Quinto lugar, Benito Mussolini. Benito Mussolini nasceu em Predápio, cidade localizada no centro da Itália, no dia 29 de janeiro de 1883. Em sua juventude, tornou-se um feroz socialista e trabalhou como professor, jornalista e entrou para o exército, alcançando sua patente de sargento. Contudo, movido pelo ressentimento e pela derrota italiana na Primeira Guerra Mundial, Mussolini desvinculou-se ao socialismo e se aliou ao Partido Fascista, fundado em 1915. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, marcada por repressão da oposição por via de força. Em 1922, Mussolini demonstrou a força de seu partido fascista ao mobilizar impressionantes 50 mil militares no evento chamado a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma foi uma vasta manifestação fascista com característica de golpe de Estado, ocorrida em 28 de outubro de 1922, na capital da Itália, com dezenas de milhares de militares fascistas que reivindicavam o governo da Itália. Esse evento representou a ascensão ao poder do Partido Nacional Fascista e o fim da democracia liberal pela nomeação de Benito Mussolini como chefe de governo por Vítor Emanuel III. Como todo ditador, Mussolini não hesitou em perseguir ferozmente seus opositores. Mas foi somente em 27 de setembro de 1940 que Mussolini aliou-se a Hitler, formando os países do eixo, formados por Itália, Alemanha e Japão, promulgando leis antissemitas que resultaram na deportação e morte de milhares de judeus. A participação da Itália na Segunda Guerra Mundial foi um desastre total, requerendo a intervenção alemã em todas as batalhas para socorrer seu aliado falido. Em 1943, Mussolini foi deposto e preso, mas foi libertado por meio de uma operação de paraquedistas alemães. A derrota definitiva dos alemães em abril de 1945 fez Mussolini tentar fugir para salvar sua vida. No fim deste mês, ele tentou escapar para a Suíça, local onde pegaria um voo para seu exílio na Espanha. No meio do caminho, ele foi reconhecido por partisãs guerrilheiros que formavam uma resistência antifascista na Europa, sendo preso novamente em 27 de abril de 1945. O ex-ditador italiano foi levado a um tribunal militar que o condenou por seus crimes. 2 dias depois, Mussolini foi fuzilado, pondo fim à sua era de terror, que deixou mais de 440 mil mortos. Quarto lugar, Pol Pot. Salotsar, conhecido como Pol Pot, nasceu no dia 19 de maio de 1925 em uma vila de pescadores chamada Peker Sbalker, na província de Kampong Thom, na Indochina Francesa, atual Camboja.
emergindo como um ditador implacável durante o regime do Khmer Vermelho. Impulsionado pelo socialismo, especialmente pelo maoísmo, ele insurgiu-se contra a monarquia e os vietnamitas, alçando-se ao poder com a visão de estabelecer uma nação agrária. No entanto, suas políticas extremistas desencadearam uma das páginas mais sombrias da história, marcada por perseguições brutais e atrocidades inimagináveis. Ao consolidar seu governo, Pol Pot baniu todas as formas de modernidade, proibindo máquinas e tecnologia, e suprimiu violentamente intelectuais, religiões e opositores. Cidades foram esvaziadas, forçando a população a migrar para os campos, onde eram submetidas a condições desumanas e de trabalho forçado, resultando em inanição e exaustão generalizadas. Seu governo autoritário atingiu seu ápice em 1979, quando o Vietnã invadiu o Camboja. Para resistir, Pol Pot ordenou a minagem dos campos, deixando um legado devastador de minas terrestres que continuam a ceifar vidas até hoje. Pol Pot foi responsável pelo infame genocídio cambojano, que em 4 anos eliminou cruelmente 1,5 milhões de pessoas, equivalente a 1/3 da população da época, utilizando tortura sistemática. Apesar da derrota, Pol Pot se retirou para o interior, liderando a dissidência e transformando o conflito em uma guerra prolongada entre o governo e o Khmer Vermelho. Pol Pot foi destituído do poder em 1979, quando o Camboja foi invadido pelo exército vietnamita. Essa invasão aconteceu em razão dos ataques ordenados pelo líder cambojano contra a população vietnamita que morava na fronteira do Vietnã com o Camboja. Pol Pot faleceu em 1998 sem enfrentar um julgamento pelos seus crimes. Terceiro lugar, Adolf Hitler. Presidente e chanceler da Alemanha, Adolf Hitler foi o precursor do nazismo e da Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. Austríaco de nascimento, Hitler foi para a Alemanha em busca de uma vida melhor. Também lutou como soldado na Primeira Guerra Mundial e acompanhou os impérios alemão e austríaco declinar, deixando sua população e governo na miséria. Esse fato moldou sua atitude política, o fazendo culpar os comunistas, judeus e capitalistas internacionais pela derrota germânica. Com alguns companheiros, tramou o golpe de Munique, mas foi descoberto e preso em 1923. Ali resumiria suas ideias no livro Minha Luta. Porém, 10 anos depois, Hitler chegaria ao poder no dia 30 de janeiro de 1933. Como resultado do massivo apoio popular aos nazistas, o presidente alemão Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Esta escolha pavimentou o caminho para a ditadura nazista após o falecimento de Hindenburg em agosto de 1934. Ao chegar ao poder, começou sua expansão territorial e para isso criou e utilizou os campos de concentração nazistas para seus objetivos macabros. A Alemanha nazista seguiu uma política extremamente agressiva que culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, que teve início na Europa em setembro de 1939. A expansão territorial alemã antes e durante a guerra acabou por colocar milhões de judeus sob o controle alemão. A Alemanha nazista derrotou e anexou diversos países como Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e diversos outros países, criando o terror nos 4 cantos do mundo e principalmente na Europa. Hitler defendia a ideia de superioridade da raça ariana.
e por isso tratou de eliminar todos aqueles que consideravam inferiores, como judeus, ciganos, deficientes físicos e intelectuais, homossexuais e demais minorias. Estimativas apontam baixas de mais de 6 milhões de mortes durante o Holocausto, fora as baixas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao perceber que a Alemanha seria derrotada, Hitler tirou sua própria vida e de sua família em 30 de abril de 1945. Segundo lugar, Joseph Stalin. Joseph Stalin nasceu na República Socialista Soviética da Geórgia em 18 de dezembro de 1878. Sua ascensão ao comando da União Soviética ocorreu após a morte do revolucionário Vladimir Lenin em 1924, desencadeando uma era de autoritarismo e opressão. Seu domínio começou com a estatização dos meios de produção e a coletivização das terras cultiváveis. Contudo, as políticas agrícolas equivocadas resultaram em crimes de fome devastadoras. O Holodomor, também conhecido como a Grande Fome, foi uma tragédia humanitária que ocorreu na Ucrânia durante os anos de 1932 e 1933, provocada pela política de Joseph Stalin, que buscava consolidar o controle sobre as terras agrícolas ucranianas. Stalin implantou uma série de políticas coletivas. Essas medidas levaram a uma resistência por parte dos camponeses, resultando em uma brutal repressão do governo soviético com a imposição de cotas de produção inatingíveis. A apreensão forçada de grãos resultou na morte de cerca de 6 milhões de pessoas. A brutalidade de Stalin se manifestou não apenas nas falhas econômicas, mas também na perseguição inclemente de seus opositores. Exílios e prisões em campos de trabalhos forçados, conhecidos como gulags, e execuções tornaram-se ferramentas cruéis do regime stalinista. Ao longo dos 30 anos de seu domínio, estima-se que cerca de 20 milhões de vidas foram perdidas, vítimas de políticas desumanas e dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. A morte de Stalin ocorreu em 1953 por causas naturais, encerrando um capítulo tenebroso na história soviética, mas deixou um rastro de sofrimento e destruição que ecoa até os dias de hoje. Primeiro lugar, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung nasceu em Chaoshan, cidade localizada na província de Wuhan, na China, em 26 de dezembro de 1893. A aproximação de Mao com o socialismo, teoria política e econômica que teve como um dos seus principais precursores Karl Marx, aconteceu após ele ingressar no ensino médio em 1911. Mas foi durante sua estadia em Pequim, entre 1917 a 1919, que Mao acabou convertendo-se definitivamente ao comunismo. Na década de 1920, a China passava por uma grande instabilidade política, além da perseguição sistemática do governo chinês aos comunistas. Para defender-se do Kuomintang, um partido nacionalista conservador do país, o Partido Comunista Chinês, criou um exército e nomeou Mao Tse-tung para ser o comandante das tropas do Exército Vermelho. Futuramente, o exército passou a ser conhecido como Exército Popular de Libertação e contou com o apoio dos soviéticos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Pouco a pouco, os comunistas foram conquistando territórios na China até o momento em que Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Esse acontecimento é entendido como a vitória da Revolução Chinesa. Derrotados, os nacionalistas fugiram da China e estabeleceram-se na ilha de Taiwan.
Mao Tse-tung lutou contra a opressão dos líderes chineses e ao mesmo tempo contra as atrocidades cometidas pelo imperialismo japonês que devastou a nação. Mas ao chegar ao poder, tornou-se tão e até mais monstruoso contra aquilo que lutava. Mao Tse-tung tornou-se um implacável ditador da história chinesa, deixando um legado entre industrialização acelerada e a brutalidade inigualável. Ele se aproximou da União Soviética em busca de apoio externo para os produtos chineses. Mao não apenas admirava Stalin, mas também adotou seus métodos de coletivização forçada e oculto a personalidade de um líder supremo e marcou o início de uma era conhecida por maoísmo. A influência do maoísmo ultrapassou as fronteiras da China, inspirando movimentos similares em todo o mundo. No entanto, o lado sombrio desse legado revelou-se durante o Grande Salto Adiante, uma política que visava acelerar a industrialização e a coletivização agrária, resultando em uma tragédia humanitária. Milhões de pessoas perderam suas vidas devido à fome, perseguições políticas e condições de trabalho desumanas, lançando uma sombra que obscureceu os supostos benefícios do projeto de modernização. A busca por um fervor ideológico atingiu seu auge durante a Revolução Cultural Chinesa nos anos 60, mergulhando o país em uma espiral de violência e repressão. Intelectuais foram expurgados, prisões arbitrárias e a perda de vidas inocentes, especialmente de estudantes e opositores, tornaram-se marca registrada do regime que matou mais de 70 milhões de pessoas. Surpreendentemente, em meio a esse tumulto interno, Mao Tse-tung recebeu a visita do presidente americano Richard Nixon, buscando conquistar a opinião política ocidental. Mao Tse-tung faleceu em 1976 de causas naturais. Mesmo assim, deixou um capítulo tumultuado da história chinesa que dura até hoje. Atualmente, a China é uma das maiores potências econômicas e tecnológicas do mundo, sendo presidida por Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. No entanto, existem diversas evidências do governo censurando notícias e perseguindo opositores. Lembrando que durante o início da pandemia de Covid-19 que surgiu no país, o governo tentou de toda maneira esconder o que estava acontecendo e até prendendo médicos e cientistas que estavam alertando sobre o perigo. Galera, temos um vídeo aqui no canal onde conto a história completa do Holocausto. Vale muito a pena conferir. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje e, como de costume, até a próxima.